Damos la bienvenida a este nuevo espacio de la formación de la Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del Padre Sandoval, sacerdote jesuita, que nos acompañará el día de hoy para poder conocer un poco más sobre la situación que se está viviendo en relación al agua en la Amazonía, la necesidad de tantas comunidades que viven y la situación, ¿cierto? Del agua potable, como también de, del río, que es el medio por el cual se movilizan muchas comunidades. Entonces vamos a escuchar, le damos la bienvenida al Padre. Padre, muchas gracias por estar presente y esta presentación va a ser en habla portuguesa, entonces les pedimos que puedan utilizar la traducción simultánea, porque vamos a tener la traducción del portugués al español. Ujú. Un momento. Lisette, no estoy escuchando la traducción de Juan Carlos. Se- Entonces ya. no colocó la traducción. A ver, ¿me puede hacer coanfitriona, por favor? O mejor aún, anfitriona. Ok. Estás como anfitriona ahora. Muy bien. Es verdad, había olvidado eso, Juan Carlos. Si es en español, pues no necesita, ¿no? Sí, Porque ya estoy automáticamente en español y tendría que mudar al portugués. sí, Ahí está. Ahí estaba, usted lo estaba escuchando. Ujú. ya, está Sí, bien. usted lo está escuchando. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar en este momento también poniendo nuestras vidas en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Camino. Pedimos a ella que nos proteja a tantas comunidades frente a las necesidades también de la sequía, Frente a cuando las el río necesidades de la baja. sequía, cuando el río Claro, baja. cuando no pueden ir a mercar, cuando la situación se dificulta y no se tiene el agua necesaria por la contaminación que se están viviendo en nuestros ríos, para que el Señor nos regale la gracia también de ser plenamente conscientes y también poder ir comprometiéndonos a la protección, al cuidado del- de la naturaleza que el Señor tanto nos pide. Ave María, llena de gracia, el Señor es con vosco, bendita sois vos entre las mujeres y bendito es el fruto de vuestro vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nos pecadores, agora a la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Sandoval. Adelante. Muchas gracias. Então, irmã Lisete, eu é que agradeço pelo convite de toda a rede RIBA, e fico feliz por estar também, mais uma vez, contribuindo, né, colaborando nessa grande rede que leva o nome da Amazônia, né, da Panamazônia, no caso. Eu vou fazer, eu não sei se preciso de me apresentar um pouco, né, então eu acho que já foi apresentado de forma muito rápida. Então, estou morando atualmente em Manaus, onde a gente tem uma participação, estamos assim, uma militância, né, em um coletivo chamado Fórum das Águas. E a partir daí onde a gente também, de alguma forma, tematiza, né, aborda a questão da água, o problema das políticas públicas de saneamento, água e esgotamento sanitário para Manaus, para o Amazonas
e a partir daí a gente tem que, de alguma forma, estar mobilizando, né, a sociedade para que se tenha consciência, né, desse problema. E, ao mesmo tempo, impulsionando, né, pressionando, impulsionando aos poderes públicos para que, de fato, assumam o seu compromisso, os compromissos, né, suas responsabilidades de garantir esse direito básico, que é um direito humano, e é o direito à água e ao saneamento. Eu não sei se você pode já colocar o primeiro PowerPoint. Padre, você pode falar mais forte, Pode. porque o áudio não se escuta bem, disse o tradutor. Beleza. Obrigado por dizê-lo. Eu acho que estava aqui baixinho também. Mas agora conseguiu, acho que dá para ouvir, né? Dá melhor agora. Então, gostaria de, primeiramente, iniciar essa apresentação apresentando, mostrando, né, algumas situações que a gente tem vivenciado aqui em Manaus, na Amazônia, a partir de umas fotos, pequenas fotos aí para iniciar a nossa discussão, mais como a título de provocação, né? Você pode, então, passar a primeira foto. Eu não sei quem é que está passando, acho que é a Luciana. Luciana, Luciana. Então, pode passar, Luciana, o primeiro slide. Não, não está passando? Não, aqui hum, talvez seja interessante virar e colocar de novo, não? Aqui não Peraí. passa. Esse aqui, não sei se seria interessante eu apagar minha câmera também para facilitar. Quer dizer, desligar. Aparecendo agora? Agora sim. Ok. Beleza, já apareceu aqui no primeiro, né? Onde você tem aí são recortes de jornais que a gente vai visualizando e de alguma forma acaba se transformando em algo comum, em algo natural. E, por exemplo, a questão da poluição, né? Poluição de rios, de igarapés, né? E que acaba, como diz aqui, né, manchando, né, o Dia Mundial da Água, né, que a gente sempre é o dia 22 de março. Então, é um dia em que a gente comemora, que faz toda uma manifestação em relação ao direito humano à água, mas o que a gente vê quase de forma muito natural ao longo do cotidiano, nesse dia, na Amazônia, é um pouco isso, poluição dos rios e igarapés. A gente sabe muito bem que os responsáveis por essas poluições vêm, né, se encontram desde digamos assim, dos grandes negócios, dos grandes empreendimentos, né, implantados na Amazônia, como, por exemplo, o tema da mineração, né, os empreendimentos da mineração. Agora, por exemplo, concretamente estamos lidando com a questão da, da Potássio do Brasil, né, que é uma empresa que está tentando obter uma licença, a permissão para explorar o potássio em Autazes, né, no estado do Amazonas, ali com uma série de irregularidades nesse processo de permissão, né, de solicitação, porque não tem consulta aos indígenas que são que são afetados diretamente, que são exatamente os indígenas Mura, né? Os Mura, que vão ser bastante afetados com essa exploração de potássio, né? Então, havia aí um grande empreendimento, a questão da mineração, contribuindo para a poluição dos rios, né? Além, claro, do agronegócio, né? Que lança muitos agrotóxicos nos rios, do, da mineração mesmo, assim, em geral, né? A questão dos plásticos também. Agora, por exemplo, essa semana
saiu aí uma pesquisa, né, em que o Brasil se encontra entre os 10 maiores lançadores de plástico na natureza. O Brasil é o oitavo maior lançador de plástico do mundo, né, na natureza. Só em um ano, não digo só em relação ao Brasil, mas do ponto de vista mais global, só em um ano foram lançados 52 milhões de toneladas de plástico na natureza. O Brasil, lógico, está ali entre esses 10 poluidores, os 10 maiores poluidores, né? Claro que tem a China, que tem os Estados Unidos, né? Que tem a Índia, enfim, tem vários outros países ali que assumem os primeiros lugares, mas, infelizmente, o Brasil é um dos maiores poluidores de plástico, né? Jogar plástico na natureza. E isso, seguramente, afeta os rios, afeta os igarapés, né? Inclusive, tem muitas águas sendo poluídas pelo microplástico, né? Que é uma questão bem problemática. E a gente estava conversando com um professor da UEA, da Universidade Estadual do Amazonas, sobre a poluição de microplásticos nas águas, que inclusive chega a nos afetar, né, a nossa alimentação. Mas só para dizer que a poluição dos rios e igarapés é algo que já está bastante natural. Quem conhece Manaus, por exemplo, sabe que todos os nossos igarapés na cidade de Manaus estão poluídos, né? São mais de 200 ou quase 200 igarapés, todos eles estão poluídos. Então, de fato, a poluição está se transformando em algo extremamente natural, infelizmente. Pode passar, Luciana. Isso. E é claro, né, tudo isso também a gente vê aqui manifestações na cidade em relação à questão da falta de água, né? Que é Aleixo, está dizendo Aleixo sem água, né? Que é essa cartaz que está aí, né? Aleixo é um bairro daqui da cidade de Manaus, um bairro que fica mais na periferia e que é algo extremamente, digamos assim, incomum a gente ouvir reclamações dos moradores das periferias de Manaus relativa à questão da falta de água. E não somente a periferia, mas também no centro da cidade. Nós, os vizinhos, moramos ali no centro da cidade e a falta de água está ficando cada vez mais comum. E sem falar que nós estamos agora passando por um processo de seca, de estiagem bastante forte, e isso aí aumenta, né? Aumenta as ocorrências de falta de água, né? Então, se não há cuidado, né, em relação à gestão da água, em épocas de cheia, em épocas em que tem água abundante, então, quando a gente entra nesse período de seca, então, claro, que o problema se torna Carlos, justamente mais los del forte. Balsar dice que él Pode passar. Falta de energia na zona oeste deixa bairros de Manaus sem água, né? Então, aí, mais uma vez, a gente vê a situação de alguns bairros de Manaus passando por esse problema. Pode passar, Luciano. População reclama do terceiro dia sem água. A empresa diz apagar seus microfones, graças. A empresa diz que está no prazo, né? Então, aqui mais uma reclamação que a gente vê aí, as pessoas têm que se virar. Quando falta água nas casas, a pessoa tem que se virar em poços comunitários, em chafarizes, né? O problema é quando não tem água nem nesses lugares, né? Que muitas vezes está acontecendo, principalmente agora, na época da seca. Quando fala de empresa, lógico que a gente está já entrando na questão da privatização. Você sabe que aqui em Manaus a gente tem um sistema de água privatizado, né? É uma privatização que foi feita no ano 2000, já temos 24 anos de privatização, mas a situação ainda continua desse jeito, ainda continua assim,
bastante caótica, bastante precária no que diz respeito ao fornecimento de água potável. E no que diz respeito ao sistema de esgotamento sanitário, isso está pior ainda, a situação está muito pior. A empresa privada ela tem adquirido, digamos assim, um sucesso, uma, um- uma, digamos assim, um serviço, né? Tem oferecido para a população um serviço extremamente precário, extremamente, digamos, insatisfatório. Pode passar. Falta de água potável prejudica pessoas de baixa renda na lavagem das mãos, né? Isso aí se refere, por exemplo, aqui no caso especificamente, ao período da pandemia, né? Imagine que numa situação em que há necessidade de se fazer uma higiene, né? Uma necessidade mais forte, mais intensa de se fazer uma higiene, e aí, então, com a falta de água, então, tudo isso provoca, inclusive, não só provoca o aumento da doença, né? Provoca a contaminação, enfim, a higiene é básica para a gente, de alguma forma, estar livre das doenças, mas quando falta esse líquido precioso, então, a doença, então, não tem como ser parada, né, ou estancada. Para frente, pode passar. Ministério Público pede que Águas de Manaus seja condenada por poluição de igarapé. Quer dizer, a própria empresa privada que é contratada para fazer o serviço de esgotamento sanitário, ela mesma está poluindo os igarapés, ela mesma está poluindo a natureza, os rios, né? É uma contradição bastante forte aqui na cidade de Manaus. Então, o Ministério Público aí anunciando aí um pedido de condenação à empresa. Águas de Manaus lidera ranking de reclamações na ouvidoria da AGEMAN. Então, a Águas de Manaus é uma das empresas mais reclamadas, digamos assim, da cidade, né? Todos os anos sai um ranking das 20 empresas mais reclamadas da Las cidade. 20 empresas más reclamadas de Manaus. Disculpen, hubo un problema en la traducción simultánea. Seguramente el hermano Juan Carlos tiene problemas de conexión. Ya volví por Sí, aquí. sí, Ya. ahora va a volver la traducción. ¿Está bien? Esperen un poquitito, por favor. Alô, beleza? Aló, Posso continuar? ¿puedo continuar? Eu ¿Puedo acho continuar? Yo creo Oh, que ahora estoy Esperen un escuchando. poquitito, por favor. Esperen un poquitito, unos segunditos, hermano Sandoval, que soluciono. em, tudo bem. sí. muy bien. Ahora sí, volvimos a la traducción simultánea, por favor, para los que necesitan conectarse. Gracias, hermano. Gracias, Padre Sandoval. Ok. Ya. Então, como diz aqui, Águas de Manaus lidera ranking de reclamações na ouvidoria da AGEMAN. Então, isso aí, como eu estava dizendo antes, a cada ano sai um ranking das empresas mais reclamadas da cidade, e a Águas de Manaus, essa empresa, ela é sempre uma das mais reclamadas. O primeiro, o segundo, o terceiro lugar ali, ela sempre está ali entre os primeiros, né, as primeiras mais reclamadas. Só para dar uma indicação, isso indica muito bem o quanto o nível de insatisfação, né, o nível de precariedade que a empresa privada oferece na cidade ao longo desses 24 anos. Lembre-se que a privatização ela vai até o ano de 2045, né? Ela foi privada até 2045 aqui em Manaus. Agora que a gente está na metade, digamos assim, são 24 anos. Mas
Você percebe aí que ao longo desses 24 anos a empresa não fez muito bem, né? Pode passar. Poluição, enchentes e falta de água são principais sintomas da crise climática. Veja só, então, a gente entra nesse tema da crise climática, né, das urgências climáticas, que é um tema extremamente importante, muito debatido agora atualmente, né? Com muita facilidade a gente ouve falar sobre essa temática e vê que a poluição, a gente e a falta de água são esses sintomas, né? A gente já percebe isso com muita clareza, né? Tanto a questão da poluição, que eu acabei de falar, a questão da falta de água, que a gente percebe com muita clareza na Amazônia, isso é importante dizer isso. Falta água na Amazônia não é algo fácil de entender, porque a gente sabe que a Amazônia tem um dos maiores reservatórios hídricos do planeta, né? Nós temos os maiores rios do planeta, né? O Brasil tem 16% de água do planeta, né? De água doce, 16%, né? E desses 16%, 70% está na Amazônia. E aí a gente pergunta, puxa, mas como falta água na Amazônia, né? Que é um lugar onde tem tanta água, pois é exatamente isso. Na Amazônia falta água. E eu digo isso não só agora, na época da seca, tá? A falta de água é algo constante ao longo do ano, independente de seca, independente de estiagem, né? Então, uma das, digamos assim, sintomas, né, da crise climática, mas também um dos sintomas da má gestão, né, de uma política pública, uma governança que não está muito sintonizada no cumprimento dos direitos humanos, dos direitos básicos, né, não está muito interessada em promover esses direitos mais básicos da população. Pode passar. Vazante pode causar apagões em 23 municípios do Amazonas. Isso aí você nota que isso aí é do ano passado, isso é uma referente ao ano passado. Então, vocês já sabem de quão grave foi a seca do ano passado, né? A estiagem do ano passado. Então, há perspectiva de que esse ano seja mais grave ainda. O governo do estado do Amazonas, por exemplo, já decretou situação de emergência nos 62 municípios do estado, ou seja, na totalidade de todo o estado já foi decretado atualmente estado de emergência, né? Então, todo o estado do Amazonas, para falar, digamos assim, só do Amazonas, né, você tem que ver que a Amazônia é muito maior do que o Amazonas, né? É somente um estado, mas fica assim esse estado para servir assim como referência, né? Então, há uma perspectiva de que essa seca agora seja muito mais grave, muito mais prejudicial do que a seca do ano passado. Pode passar. Aqui a gente vem com essa frase que todos, né? Eu acho que todos nós já ouvimos essa frase alguma vez. Ela é muito conhecida, mas ao mesmo tempo ela é muito impactante, porque a gente sabe que a vida não é possível sem a água, né? A vida tem como uma das suas condições básicas a presença da água. Se não fosse a água, não existiria a vida, né? E a gente pode perceber isso no nosso cotidiano, mas se você for para as culturas indígenas, né, você percebe isso eles conseguiram integrar essa realidade, esse princípio, né, de que a água é vida na própria cultura, onde eles consideram a água algo sagrado, né? Eles têm um respeito, uma referência à água exatamente em função de considerar, de perceber na água a sacralidade, porque é daí que vem a vida, né? Já tivemos, inclusive, no Brasil, campanhas da fraternidade. Agora eu lembro da campanha da fraternidade de 2004, né? Que foi exatamente sobre a água, onde o lema era água
fonte de vida, né? Então, vocês percebem que a água é essencial, né? Podemos passar. Aqui a gente percebe o percentual de água doce e salgada no planeta, né? A gente vê aí que aqui a gente faz uma pequena divisão aqui, né? Uma pequena, digamos, discriminação entre o que há de água doce e o que há de água salgada, né? A gente sabe que o planeta Terra, 70% do planeta Terra é água, né? Dizem que até devia chamar o planeta Terra de planeta Água, não de planeta Terra, né? Porque o planeta Terra é composto de 70% de água. E, coincidentemente, o nosso corpo também, para você ver a ligação, né? A relação, a sintonia entre que tem o nosso corpo com o planeta, né? Com a nossa casa comum. 70% do nosso corpo também é água, né? Da mesma forma, a mesma quantidade, a mesma proporção em relação ao planeta. Mas dentro dessa água toda que constitui o planeta, 97% é salgada, né? 97,5% é salgado, como você vê aí. Somente 2,5% é água doce, né? Então, a gente sabe aí, então, que as nossas principais, digamos assim, a gente usa, né, o nosso cotidiano, né, é marcado mais pelo uso da água doce. Então, felizmente, a gente não tem muita consciência da digamos assim, da limitação, né, da água, e a gente acaba, digamos assim, desperdiçando, né, desperdiçando ela de forma muito, muito, muito comum, né? Se a gente tivesse uma maior consciência de quanto a água doce ela Já me toque mal. tem que desligar o microfone aí. Isso, obrigado. E aí, então, se a gente tivesse essa consciência, seguramente a gente cuidaria mais da água e fazia uma melhor gestão da água. Pode passar, Luciano. Dentre esses 2,5% de água doce, veja só onde é que estão essas águas doces, né? 60, quase 69% ali é gelo, né? Que estão nas calotas polares. No subterrâneo tem 29%, vamos dizer quase 30%, né? Na atmosfera, né, que são as nuvens e tudo, né, 0,9%, e nos rios e lagos, né, que são ali os reservatórios, o que a gente tem mais acesso, né, rios e lagos, né, o nosso uso comum da água geralmente vem daí, dos rios, né, e do lago, né? É 0,3%. Então, está aí dividido aí, mais ou menos, a distribuição da água doce, né, do planeta. Então, boa parte dela, a maioria dela é gelo, né? Então, mais um motivo para a gente cuidar dessa água que a gente usa. Quando eu digo cuidar dessa água que a gente usa, eu estou falando não somente nós, na nossa casa, né, no nosso cotidiano, mas é um alerta também para as empresas, né, para as grandes empresas que usam muita água, e agora pode passar. Eu acho que a próxima informação é interessante. Veja só, 70% dessa água que a gente consome fica na agricultura. 70% da água fica na agricultura, 20% da água que a gente consome, né, enquanto sociedade, fica na indústria, somente 10% a gente utiliza para o uso doméstico e higienização, né? Então, para você ver, então, que os grandes, digamos, usuários, né, da água estão exatamente na agricultura, né? E a gente percebe, então, o quanto a gente tem que ter cuidado também com essa política de desenvolvimento que é adotada, né, no nosso planeta, a respeito da questão do agronegócio. O agronegócio é o que? É planta, é plantação. Então,
a grande maioria das nossas águas, né, a grande maioria das nossas águas são usadas de forma quase gratuita pelo, pelo grande negócio, pelo agronegócio, né? E além de usar a maioria da nossa água, polui, né? Porque há muita poluição de agrotóxicos, inclusive para poluindo as águas, né? Quer dizer, aquela própria matéria-prima que se usa para a produção, o agronegócio usado, que precisa para sobreviver, é exatamente aquilo que é mais, digamos assim, agredido, né? Então, esse modelo de produção pautado no agronegócio, nos grandes empreendimentos, né? Na produção de commodities, né? De matéria-prima, aí entra não só a agricultura, mas também entra a indústria, né? Então, é um alerta para esses grandes consumidores, né? Podemos passar. E é exatamente, né? Exatamente pelo fato da água ser vida, né? Da água ser tão importante para nós, para a humanidade, para o ecossistema, né? Para manter o equilíbrio, né, do ecossistema, é que a água ela tem que ser tida como um bem comum. Ela não pode ser uma propriedade de alguém, não pode ser apropriado por uma empresa, não pode ser tido como sendo objeto, né, de lucro para uma empresa. Ela deve ser um bem comum, porque é desse elemento, dessa substância que a vida digamos assim, se mantém, né? Que a vida continua, né? Então, a necessidade de reforçar cada vez mais esse conceito, essa ideia de água como um bem comum, em que nós, toda a sociedade, é que tem que estar como que gerindo, cuidando, preservando, o que vai de forma muito clara em contradição com o nosso sistema assim, ideológico, que tende a colocar a água não como um bem comum, mas como uma mercadoria, né? Como alguma coisa a ser usufruída pelas empresas, vendida e para produzir lucro, produzir riqueza, para ser apropriado por um empresário, enfim, por um grupo empresarial, né? Enfim, então, a água como bem comum entra em contradição direta com a água como mercadoria. E a gente sabe que isso é uma contradição que nos afeta, e daqui a pouco a gente entra nisso um pouco mais. Pode passar. Da água também, como todos já sabem, depende a sustentabilidade, né? Sustentabilidade é exatamente aquela capacidade que nós temos do ponto de vista, né, da nossa atitude, né, sustentável, digamos assim, é a capacidade da gente usar os recursos naturais. Essa palavra também, recursos, já dá uma certa, já entra também no nível do mercado, né? Mas a capacidade da gente usar a matéria, a natureza, né, de forma responsável, sem prejudicar as gerações posteriores, as gerações futuras, né? E esta sustentabilidade também diz respeito também à forma como você vai gerir, a forma como você vai usar, né, de forma consciente, esses recursos naturais, e aí, especificamente a água e todos os outros recursos naturais, né? Sabendo que dentro da sustentabilidade cabe também a ideia de equilíbrio, né? É muito interessante que a sustentabilidade ela aborda, ela contempla a dimensão ambiental, mas também contempla a dimensão econômica, a dimensão eh, ambiental, econômica, sistêmica, né? Enfim, todas as dimensões, né, social, inclusive, né, são contempladas com este termo, né? Então, sustentabilidade consegue
compreender ou configurar, né, um uso responsável, digamos assim, um equilíbrio, né, entre todas essas dimensões. Dentro do sistema capitalista, geralmente esse equilíbrio não é respeitado, né? Dentro do sistema capitalista, o que prevalece, como eu já falei anteriormente, é aquela ideia da dimensão econômica, né? O lucro, né? A geração de lucro, a geração de riqueza. Aí a dimensão ambiental é esquecida, a dimensão social é esquecida, né? Então, não há um equilíbrio, digamos assim, aquele equilíbrio necessário, né? Necessário para que a gente continue vivendo, né, nesse planeta de forma adequada e, ao mesmo tempo, garantindo os recursos necessários para as gerações posteriores, para as gerações futuras, né? Se a gente for entrar de cheio, e parece que a gente está entrando, se eu não me engano, né, pela lógica capitalista, então a dimensão social e a dimensão ambiental fica de fora. Então, o que prevalece é a dimensão econômica, né? Infelizmente, a água, o que a gente tem percebido nos últimos anos é que tem entrado, tem sido cada vez mais sendo apropriada, né, e configurada dentro da dimensão econômica. A dimensão social tem sido esquecida e a dimensão ecológica, ambiental da água também tem sido esquecida, né? Então, é necessário a gente voltar a um equilíbrio ecossistêmico, e digo isso não só em relativo à questão da água, mas também relativo a todos os recursos naturais. Pode passar. E aí também, né, o saneamento básico, né, falando aqui especificamente da questão do Brasil, né, mas dessa lei, né, Lei 11.445 de 2007, foi atualizada por essa lei 14.026 de 2020, que é o marco regulatório no sentido de garantir, né, que garante o saneamento básico para a população. A gente falava nesse tempo do uso social, né, da dimensão social da sustentabilidade. Aqui diz respeito exatamente à dimensão social da sustentabilidade, e no caso aqui especificamente a questão do direito humano, né? Direito humano à água e ao saneamento, digamos assim, aquela dimensão que abrange, aquela dimensão que responde ao saneamento básico, e que ela é, de fato, resultado, né, de uma luta, né, de uma luta muito forte de movimentos que tentam proteger, né, e implementar os direitos humanos, a fim de que todas as pessoas, né, tenham o mínimo possível para sobreviver, né, independente da condição social, independente da condição religiosa, independente de raça, enfim, todas as pessoas têm esse direito pelo simples fato de serem pessoas, de serem humanos. Então, o direito humano diz respeito exatamente a isso, né? A tentativa de responder a essa dimensão social da sustentabilidade, a tentativa de garantir que cada ser humano, pelo fato de ser humano, pelo fato de ter uma dignidade humana, tenha assegurado esse mínimo básico, que é a água, já que a água é vida, água e saneamento. Então, aqui no Brasil, especificamente, quem versa sobre esse saneamento, sobre o saneamento básico, são essas leis aí, Lei 11.445 de 2007 e a Lei 14.026 de 2020, né, que é a primeira, que é a última ali, alterou um pouco a primeira. Vamos colocar para frente mais um, ver o que tem mais. Está na frente, está a respeito da questão do direito humano, e basicamente a gente entra agora, né? Então, o direito humano à água e ao saneamento, né? Quando a gente fala de direito humano, a gente está se referindo especificamente no que diz respeito à água, né? Ao saneamento básico, aquela dimensão social, né? Da, da sustentabilidade. É uma tentativa de incluir, né? A dimensão social
porque dentro do nosso sistema de produção, a dimensão social ela é simplesmente ignorada, né? Se a gente for deixar assim, deixar como a revelia, deixar a coisa andar de forma muito espontânea, né? Então, o tema do capitalismo, né? Então, o direito humano, a dimensão social é simplesmente esquecida. Mas então vem o direito humano exatamente para tentar, perante essa, esse sistema agressivo, né, capitalista, perante esse sistema, pelo menos tentar garantir o mínimo suficiente para as pessoas ou para as pessoas viverem, e aí, no caso especificamente, o direito à água, e ao saneamento. O tema do direito humano à água já é debatido, já é um assunto que já passou, que já esteve presente em muitas conferências das Nações Unidas, em muitas reuniões, né, muitos debates nacionais e internacionais. Em um dos primeiros, como vocês podem ver aí, é esse de Estocolmo, lá em 1972, né, Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Aí foi quando começou a se falar mais sério, de forma mais enfática, né, na necessidade de garantir o direito humano à água, a necessidade de garantir essa dimensão social, né, da sustentabilidade, de gerir a água de forma justa, e não deixar simplesmente nas mãos das empresas, do capitalista, porque se fosse deixar nas mãos do capitalista, não existiria mais sociedade, né? Pelo menos sociedade justa. E aí vem outra também, aí vemos aí uma relação de conferências da ONU, da Assembleia das Nações Unidas, né? Que tematizou especificamente a questão da água, né? Até a Conferência das Nações Unidas sobre a Água, na Argentina, em 77, tem um relatório de Brundtland, né? Nosso Futuro Comum, já em 1987, tem a Conferência Internacional sobre a Água e o Meio Ambiente, né? Em Dublin, na Irlanda, já em 92. Isso aí é importante, essa conferência internacional sobre a água e o meio ambiente, em Dublin, né? Em 92, porque foi aí especificamente que a ONU estabeleceu a água como um bem econômico, né? Para você ver que há muitas críticas em relação a esse é como se estivesse introduzindo, né, no caso, a água na lógica do mercado, na lógica da compra e venda, né? Então estabeleceu para a água um preço, né? Precificou a água, dizia que a água tinha que ser precificada, tinha que ser um produto econômico, né? E aí tem muitas, é muito problemático, né? Hoje a gente percebe que é muito problemático porque as empresas, então, quando viram essa determinação, dentro dessa determinação, então se sentiram mais à vontade, no caso, para transformar, né, a água em mercadoria, né? E aí vem aí, posteriormente, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, também já em 92, a Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 20, olha só, no dia 28 de julho de 2010, essa aqui é uma data extremamente importante, essa Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, no dia 28 de julho de 2010, resolução 64.292, por quê? E é importante, porque é nessa Assembleia aqui onde se estabelece o direito humano à água, né? Quer dizer, anteriormente apenas as conferências falavam, frisavam a necessidade de a água ser acessível a todas as pessoas, mas somente em 2010, veja só, há 14 anos atrás, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou, reconheceu
a água como direito humano, resultado de uma luta muito grande, né? Muitos movimentos sociais, comunidades indígenas, né? Muitas comunidades ribeirinhas lutaram para que isso acontecesse, para que muitos países, sobretudo os países da América Latina, estiveram muito envolvidos nesse reconhecimento, né? Pressionaram muito, trabalharam muito, articularam muito para que esse reconhecimento pudesse ser realizado pela Organização das Nações Unidas. E, finalmente, em 28 de julho de 2010, foi reconhecido a água e o saneamento como direito humano, né? Então, foi uma luta que durou muito tempo para que isso acontecesse. É bem recente essa conquista, digamos assim, né? Do outro lado, claro, já houve também, no ano passado, a Conferência da ONU sobre a Água, né? Também uma outra conferência sobre a água. Quer dizer, para você ver que a quantidade de conferências que são dedicadas ao tema da água, onde toca do tema da água, indica o quanto a água é importante, não somente para o uso humano, né, o uso humano, mas também para a produção, né, produção econômica, também para a questão ambiental, o equilíbrio ecossistêmico, né? Então, se reconhece cada vez mais a importância de se contemplar a água, de se tratar a água como um bem essencial e a necessidade de se criar políticas públicas, inventar uma governança, né? Estabelecer uma governança apropriada, democrática da água, de forma que não fique assim à mercê dos grandes, né? À mercê da decisão dos grandes, à mercê da decisão dos grandes conglomerados econômicos. É necessário, de fato, fazer com que a água seja gerida de forma justa, de forma equânime, de forma ética. Então, a preocupação da ONU aí, que a ONU tem relativa à gestão hídrica. Pode passar mais um ano. E aí, o que a gente vê concretamente dessa questão do direito humano à água, né, como já falei anteriormente, em 2010, né, foi reconhecido pela ONU, né, exatamente tem há dois lados, né, o lado das grandes empresas de saneamento, das grandes empresas de bebida, como a Coca-Cola, a Pepsi, a Nestlé, né, empresas engarrafadoras, né, superpotências mundiais, agências financeiras, para todo esse pessoal, para os grandes, né, a água é uma mercadoria, é um recurso econômico que pode ser usado para gerar lucros, para movimentar o mercado, né, para aquecer o mercado. Ela não pode a água ficar fora do mercado, segundo essas grandes empresas. E essas grandes empresas foram exatamente as que mais colocaram dificuldades para que a ONU reconhecesse a água como direito humano, né? Essas empresas têm um lobby muito forte, têm uma influência muito forte sobre os decisores, sobre os políticos, né? Trabalharam muito para que a água não fosse reconhecida como direito humano. É por isso, inclusive, que demorou tanto, né? É por isso que é uma conquista tão recente, né? De 2010 para cá, nós temos somente 14 anos em que quando a água é reconhecida como direito humano. Então, atrás dessa resistência, dessa, dessa, desse, dessa luta, né, está aí as grandes empresas que não deixavam esse projeto de direito humano avançar. Do outro lado estão os movimentos sociais, as comunidades rurais, urbanas, ambientalistas, povos originários, comunidades tradicionais ribeirinhas, acadêmicos, lideranças. Para esse pessoal, a água é um direito. A água é um direito que deve ser assegurado, deve ser garantido pelo Estado. Então, o Estado tem a obrigação de garantir esse direito e, sobretudo, quando
A gente tem países em situações extremamente desiguais, né, onde as pessoas não têm condições econômicas de acessar esse recurso, então o Estado necessariamente tem que entrar para garantir esse direito. Então, para esses movimentos, a água é um direito que deve ser garantido, portanto, a água não pode ser tratada como uma mercadoria, não pode ser tratada como um produto de compra e venda para enriquecer as grandes empresas. Pode passar. A gente vê aí claramente como a água como ela foi. Vou afastar um pouquinho para cá e aqui para poder ler aqui, né? Da definição da água como direito humano lá na ONU sai mais ou menos dessa forma: o acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial, fundamental e universal, indispensável à vida com dignidade e reconhecido pela ONU como condição para o gozo pleno da vida e dos demais direitos humanos. Então, isso aí foi a definição da água no momento lá do reconhecimento da água como direito humano em 2010, né? Resolução 64, de 28 de julho de 2010. Então, aí é assim que está definido um pouco, né, a essencialidade da água, a, a, a necessidade dela ser tratada, né, como um bem fundamental, universal, e também uma condição para o gozo pleno da vida e dos demais direitos. Ou seja, se você não tem a água, você não vai poder gozar da vida. Se você não tem a água, você não vai poder gozar dos outros direitos. Por quê? Porque a água é vida. Se você não tem a vida garantida, então para que servem os outros direitos, se você não tem a vida garantida, né? Então, a água está no fundamento, ali na base de todos os outros direitos, né? Você vê, então, a importância que foi atribuída à água no texto lá do reconhecimento da água. E aqui temos aqui na quantidade de países, eram em torno de 109, sabe, são 190 países, 192 países na ONU, né? 22, né? 122, no caso, países votaram a favor, 41 abstenções, 41 países não votaram, né? Não votaram. Agora, a pergunta é por que esses países não votaram a favor do direito humano à água, né? Geralmente, entre esses 41 países, estão os países mais desenvolvidos, né? Que não gostam da ideia do direito humano, né? Que tem resistência à ideia do direito humano. Aí entra, né? Países como o Canadá, como os Estados Unidos, né? São países aí que votaram, que se abstiveram de votar porque tem resistência de ver água como direito humano. Mas a maioria foi a favor e de fato, foi reconhecido como direito humano. Pode passar. Aí aqui a gente tem, em termos de obrigações, quando a água é reconhecida como direito humano, então as obrigações, todo mundo tem responsabilidade para que esse direito seja implantado, seja garantido, né? Para que esse direito seja garantido para todas as pessoas. Há uma obrigação indireta, né? Uma obrigação indireta das pessoas jurídicas, comunidades e outros indivíduos, né? E há uma obrigação direta dos estados, né? Como vocês veem aí, ó. Os estados são os principais, digamos assim, atores nesse processo de implantação desse direito, que é exatamente os estados, são os estados que retêm, né, grande recurso, que têm capacidade de decidir sobre os seus territórios, né, sobre os seus recursos naturais. Então, exatamente os estados que têm essa obrigação direta
essa responsabilidade direta da implementação do direito humano, mas também, eu acho, de alguma forma, de forma indireta, todos nós temos, né? Como empresas, comunidades, todos os outros atores na sociedade também têm essa obrigações de respeitar o direito humano à água, de proteger o direito humano à água, de garantir o direito humano à água e fornecer uma água potável com qualidade, com quantidade adequada, com uma qualidade adequada e com acessibilidade, né, para todas as pessoas, que todas as pessoas possam acessar. O sistema da acessibilidade é interessante, porque diz respeito não somente à questão econômica, né, ser acessível para todas as pessoas, mas também diz respeito à questão da distância, né, distância, acessibilidade em termos de alcance, em que as pessoas, os indivíduos devem ter para que a distância da água, né, da fonte da água, do lugar de buscar água, que seja uma distância adequada para que todos possam adquirir, ter acesso a esse bem essencial. Pode passar, Ciana. Aí, dentro aqui dos parâmetros das Nações Unidas, né, o que seria um nível fundamental da água, né, de acesso à água, o nível da sobrevivência, de 2 a 4 litros de água por dia, por pessoa, né? E com 2 a 4 litros de água por dia, uma pessoa necessita somente para sobreviver, segundo a ONU, né? Já no nível fundamental, de 20 a 25 litros por dia, uma pessoa precisa da água de forma razoável, fundamental. E no nível da realização completa, né? Ou seja, para cozinhar, né? Para alimentação, para higiene, né? Para todas as necessidades básicas, a pessoa precisa em torno de 100, né? De 50 a 100 litros por dia, de acordo com essas definições da ONU, né? Essas estimativas da ONU, né? E a gente passa de 100 litros, então, já não está mais, já está acima daquilo que o direito humano garante, né? O direito humano trabalha para garantir pelo menos 100 litros de água por dia para cada pessoa, né? Se gastar mais do que isso, então já está acima do nível dos direitos humanos, né? Então, trabalha para pelo menos atingir o nível da realização completa, que é de 50 a 100 litros por dia. Pode passar. Aqui, especificamente trazendo, aqui a gente já termina, basicamente estamos no final, né? Trazendo aqui o direito humano à água em Manaus, né? E você sabe, como eu disse, a água foi privatizada em 2000, tem 24 anos de privatização, e aqui, de fato, assim, a água foi transformada, né, numa mercadoria, não somente na mercadoria no sentido de que os consumidores têm que pagar taxas caras, muito altas. A gente sabe que aqui em Manaus a gente paga a água mais cara da Amazônia, né? Exatamente por ser privatizada, a gente paga a água mais cara da Amazônia aqui na cidade de Manaus, onde é privatizada, né? Então, não somente mercadoria, porque vende a água, né, de forma muito, um preço bastante, né, exagerado, né? Tarifas bastante exageradas, né? Porque o que se visa, no caso, aí é o lucro, né? Querem lucrar em cima do uso da água. Então, quanto mais se cobra, né, claro, para uma empresa, né, sobre o litro de água, melhor para ela, mais riqueza ela vai produzindo. Então, essa é a lógica do capital de produzir riqueza e rendimento, né? Felizmente, tem muita gente pobre na cidade de Manaus. A cidade de Manaus tem uma desigualdade muito forte, muito grande. Para você ter uma ideia, 53% dos domicílios manauenses da cidade de Manaus são favelas. 53% são, a gente chama de domicílios subnormais, né? Colocando assim
termo do IBGE, né? 53, mais da metade dos domicílios, das residências de Manaus são, são domicílios inadequados, né? Então, a população de Manaus é muito pobre, então, de fato, é uma população que sofre muito, né, para poder pagar água, para pagar água nesse nível nesse nível de cobrança, né? As pessoas, a grande maioria das pessoas recebe um salário mínimo quando é empregado, quando tem emprego, né? Então é muito complicado a gente impor uma política dessa numa cidade de Manaus, onde há uma desigualdade social muito grande e onde a empresa quer como que extorquir, digamos assim, quer cobrar cada vez mais, quer aumentar os seus lucros. Então, é extremamente inadequada a experiência de Manaus, é extremamente inadequada, porque a gente tem uma cidade extremamente desigual, onde as pessoas não podem, né, pagar a água. A inadimplência, né, da empresa é muito grande, né? Muita gente tem o nome sujo, digamos assim, né, no Serasa, porque não consegue pagar as tarifas. São tarifas que vêm de até R$ 500, né, R$ 1.000, né? Isso é algo absurdo, né, para uma pessoa que ganha, uma família que ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, cobrar, ter que pagar R$ 500.000 de água. E aí eu digo que a água em Manaus é uma mercadoria, não somente porque vende a água para os consumidores de forma muito cara, mas também porque as próprias empresas elas vendem o sistema para as outras. Por exemplo, ao longo desses 24 anos, 4 empresas já passaram na cidade de Manaus fazendo a gestão. Nenhuma delas resolveu o problema da falta de água, nenhuma delas resolveu o problema do esgotamento sanitário, que são obrigação, né, que são obrigações dela, né? Elas foram contratadas para isso, né? Então, a primeira foi essa Suez, né, que basicamente foi ela que estava no início do processo da privatização. Depois foi a Solvi, que passou também em torno de 5, 6 anos. Depois foi a Águas do Brasil, que também passou em torno de 6 anos. E, ultimamente, a gente está sendo, a nossa água, o nosso esgoto está sendo gerido pela EGEA Saneamento, desde 2018. Então, a água e o saneamento passou como se transformou numa moeda de troca entre essas empresas, né? Para elas lucrarem cada vez mais. Quer dizer, o elemento social, né, a dimensão social, como eu falei, da sustentabilidade, simplesmente é esquecido, né? A dimensão social é esquecida, a dimensão ambiental é esquecida, porque a gente sabe que a gente, como eu disse anteriormente, temos os igarapés todos poluídos, né? A própria empresa, né, polui os igarapés, polui os rios. Então, a dimensão social e a dimensão ambiental são ignoradas, né? Mas a dimensão econômica, essa que prevalece na gestão da privatização, na gestão da empresa privada, como você vê claramente aqui nesse quadro aqui, né, dessas empresas que assumiram aí ao longo dos últimos 24 anos. Pode passar, eu acho que... Sim, aqui eu acho que esse aqui é o último, inclusive, o último slide. Aqui é só para dizer que, ao longo desses 24 anos, em função da precariedade dos serviços prestados pelas empresas, já foram instauradas 3 CPIs na Câmara dos Vereadores para investigar exatamente a precariedade dos serviços, né? Então, houve uma CPI aí em 2005, houve outra CPI em 2012 e houve uma outra CPI em 2023, ou seja, no ano passado. Então, já são 3 CPIs instauradas pelo Poder Legislativo, pela Câmara dos Vereadores, em função da precariedade dos serviços, em função da empresa não cumprir com a sua responsabilidade de fornecer um serviço de qualidade. Nessa última CPI de 2023, aqui estão um pouco as razões que levaram ao estabelecimento da CPI, a instauração, né, da CPI em 2023, né? Reajuste abusivo da taxa de esgoto, como eu disse, né? Os reajustes são sempre abusivos, a empresa ela sempre
reajustando de forma abusiva todos os anos. Recapeamento precário, ou seja, depois de uma intervenção da empresa em um determinado lugar, né, para consertar algum vazamento, ela sempre deixa um trabalho muito feio, um buraco, né? Deixa um buraco, não faz uma espécie de não conserta, né, direito ali o espaço, o local, né, e deixa muitos buracos, faz um trabalho muito ruim, né? A destruição de calçadas, por exemplo, as empresas quando vão fazer algum tipo de intervenção em alguma calçada, em algum lugar que tem calçada, ela quebra a calçada e deixa quebrada, né? Simplesmente deixa quebrada e vai embora, né? Não tem o menor respeito para com o consumidor que fez aquela calçada, né? Que gastou para poder construir aquela calçada. A empresa simplesmente encontra ali um buraco, quer dizer, um vazamento, quebra a calçada e deixa a calçada quebrada para que a família, para que a pessoa, o consumidor chegue e conserte de novo, né, com o seu próprio recurso, né? Interrupções abruptas dos serviços de água, quer dizer, interrupções sem avisos, né? Há muitas interrupções, muitos bairros faltam água de forma eu coloquei anteriormente no começo da nossa apresentação um pouco isso, né? Como, como falta água na cidade, a discrepância entre consumo e cobrança, ou seja, né? Aquilo que você consome de água não equivale àquilo que você paga, né? As cobranças, as taxas sempre são muito maiores, muito exorbitantes em relação ao consumo que você realiza. A ausência de relatório de cumprimento de metas, isso é impressionante, né? Porque as empresas, para elas assumirem um determinado serviço, elas têm que ter metas a serem batidas, né, a serem alcançadas. Mas a empresa não faz relatório nenhum de cumprimento, não dá nenhum tipo de satisfação para a sociedade, para os consumidores, né? Fiscalização ineficiente, ou seja, tem uma AGEMAN, que é a agência reguladora, que é o órgão que fiscaliza, que regula, no caso, o serviço da empresa. A AGEMAN simplesmente não trabalha, ela não tem estrutura adequada para poder fazer uma fiscalização adequada. Isso aí se constatou. A baixa qualidade da água fornecida. Então, a água que é fornecida não é de boa qualidade, geralmente são turvas, né? Tem uma cor diferente, né? Rompimento de adutoras em prejuízos, né? Dão prejuízo aos cidadãos, né? São grandes canos, né? Largos canos, que de repente quebram por falta de manutenção, e aí então vem a empresa, faz aquele buraco, conserta ali, mas deixa aquele buraco ali, e depois o poder público tem que chegar e consertar, né? Com o dinheiro público. Então foram essas ações que provocaram, digamos assim, a instauração dessa última CPI, né? E essa é um pouco o tipo de serviço que a empresa, que a privatização vem fazendo um pouco na cidade de Manaus, e é por isso que tem conquistado tanta, digamos assim, satisfação, tanta revolta da população. Pode passar? Eu acho que terminou, né? Isso, terminou. Aí agora, pessoal, de forma muito rápida, eu vou passar um outro, é, 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 um outro slide. Isso é só para destacar para vocês um pouco dos conflitos sobre a água no campo, né? A gente trabalhou muito sobre agora aqui de forma muito geral, né? A gente falamos de forma muito geral sobre a água, né? A gestão da água. Mas agora eu vou destacar para vocês alguns conflitos no campo, ou seja, onde os indígenas moram, né? Onde os indígenas moram, onde os ribeirinhos moram, como é que está a situação nessas regiões, né? E aí esses dados são agora recém-lançados no caderno de conflito da CPT, Comissão da Pastoral da Terra, e na semana passada, inclusive, lançou esse caderno relativo ao ano de 2023, né, sobre os conflitos do campo. Pode passar.
CPT, Comissão Pastoral da Terra, que acompanha um pouco os conflitos que acontecem no interior, no campo, né? Então, ela lançou essa semana os números, as estimativas, né? Os registros referentes ao ano passado, 2023. Pode passar, Luciano. Bem rapidinho aí. Não está passando, não. Parou. Está parado. Você sabe que os indígenas, né, têm uma dificuldade muito grande com essa lógica da mercantilização, de transformar a água em mercadoria, né? Porque para eles eles não conseguem conceber dentro da sua cosmovisão, né? Da sua cultura, né? Da sua forma de pensar o mundo, né? Eles não conseguem conceber que a água, sendo um elemento sagrado, possa ser vendido, possa ser apropriado por uma empresa e vendido e acessado somente mediante o pagamento de dinheiro, assim, e às vezes de forma exorbitante, como é o caso lá de Manaus, né? Então, tem muitos indígenas que têm dificuldade de entrar nessa lógica da mercantilização, porque não conseguem compreender isso, né? Essa lógica do mercado. Adri Sandoval. Tá aparecendo agora? Não, quer dizer, está aparecendo só o primeiro, né? Só o primeiro? Conflitos no campo. Só Vou, está vou tentar de novo, então. aparecendo. Vamos ver se vai. Isso aqui a gente vai passar rapidinho, porque a gente já está terminando. E aí, quem tem sofrido bastante, né, com esses conflitos, né, são os povos do interior, que são os indígenas, os ribeirinhos, né, os pequenos proprietários, né, que são como que agredidos, né, pelos grandes empreendimentos, pelas grandes empresas, pelo latifúndio. Eu acho que ainda está no primeiro ainda. Agora sim, veja só, né? Veja só esse termo aí, no caso que a CPI trouxe no ano passado, né? Isso do ano passado, do ano de 2023, né? Os conflitos, no caso, o total de conflitos foi 2.000 e, se eu não me engano, 120 conflitos, né? Que foram registrados no campo, né? Desses conflitos, esses 2.000 e poucos, né? 1.034 ocorreram na Amazônia. Portanto, metade, né? Digamos assim, metade dos conflitos ocorreram na Amazônia, dos conflitos do campo, né? Que corresponde a quase metade, como diz aí, né? A região compreende quase 60% do território nacional, no caso brasileiro, abrangendo 7 estados da região norte, além da parte do Maranhão e do Mato Grosso. Dentre os 5 estados com os maiores números de conflitos no campo, 3 estão na área da Amazônia, no caso Pará, Maranhão e Rondônia. Esses aí, né, que analisando as regiões do país, a região norte foi a que mais registrou conflitos no campo em 2023, com 810 ocorrências. No estado do Amazonas, foram contabilizados 96 conflitos envolvendo mais de 75 mil pessoas, sendo 82 conflitos por terra, 4 ocupações e retomadas e 10 conflitos por água. Pode passar que as informações vão saindo. Pode passar. Ele está falando um pouco dos conflitos. Aí ele vai dividindo um pouco. Pode passar, Luciano. Ele vai discriminando um pouco que tipo de conflito eles estão se referindo ali, ó. Primeiro, conflitos de terra, pela terra. Depois, né, a questão do trabalho escravo. E depois de conflitos pela água. Conflitos pela água, que é muito forte na Amazônia. Não, não passou, não, tá? Continua no.
Não sei por que que não tá dando certo nesse. No outro estava dando certo. Deixa eu Deixa eu fechar. tentar a parte do meio aqui. Certo, certo, certo. Será que eu consigo? Posso tentar aqui? Aí você tem que ser confitrião. É, certo. Consigo aqui. Ahora es coanfitrión, padre. Inténtelo, a ver. Vamos tentar brilhar também. É bem rapidinho, só para a gente ter uma rápida noção desse conflito, porque só para, inclusive, reforçar a ideia de que a água hoje representa um conflito. Tem muita gente lutando pela água. A água, de fato, há uma verdadeira guerra pela água, né? Em função da importância. É lógico que dentro dessa guerra, para, digamos assim, para controlar a água, as grandes empresas, os grandes empreendimentos, né, que estão presentes aí, que aqui, Paraná, e vamos ver agora o que dá. ¿Usted me dice en qué diapositiva necesita? Não entendi. Ahí lo estoy presentando, ¿lo están viendo? Sim, tá aparecendo. Sí, Ah, já. estamos viendo, Lisette. Ah, tá. Então eu tava aqui. Beleza, então eu estava lá no meio lá. Então deixa eu desligar aqui no meio. Bom, então, 11% dos conflitos. Essa aí é a segunda, é? Segunda placa, não? Segunda. Isso. Aí vem conflitos por água, né? E desses conflitos por água, que é um dos conflitos, houveram 225 conflitos por água em 2023, né? Você percebe aí, ó, a sequência dos anos, né? A primeira vez que foi registrado, em 2014, foi registrado 137 conflitos por água. E já a última vez, em 2023, agora, foi registrado 225 conflitos por água. Você vê aí que há um aumento, né? Um acréscimo, né? Quando começou a série de registros até agora, então houve um acréscimo, um aumento de conflitos por água no campo. Para frente, pode ir. Isso. E aí tem aqui os conflitos, né? E os conflitos, essa primeira a primeira coluna aqui diz respeito ao Nordeste, né? Nordeste e outros, no caso Mato Grosso, Piauí, Bahia, né? Houveram 23, e no Amazonas, Acre, Rondônia, houveram 16, para vocês terem uma ideia aí, né? Desses conflitos. Pode passar. 11% dos conflitos pela água estão relacionados a casos de contaminação por agrotóxicos, veja só, confirmando aí a ideia do agronegócio, né? Que é um grande contaminante, um dos grandes contaminadores da água, né? Então, exatamente o agrotóxico, quer dizer, o agronegócio. A principal violência sofrida pelas famílias são relacionadas a situações de não cumprimento de procedimentos legais e destruição e ou poluição. Quer dizer, são procedimentos legais que não são realizados pelo Estado. Então, isso aí implica, né, violência contra as pessoas, né, contra as famílias, né? 32% dos casos de não cumprimento estão diretamente relacionados à construção de barragens e de açudes, né? O tema da construção de barragens e açudes, né? Que acaba afetando o direito humano à água das pessoas, das famílias, né? Porque retém a água ali em um determinado espaço, em um determinado lugar,
e não deixa a água correr para, digamos assim, para abastecer, né, as famílias ao longo do rio. 16% dos casos de destruição e poluição estão diretamente relacionados com construções de quê, pessoal? Que não dá para ver aí. Construção de... Está embaixo ali. De barragens e açudes. Beleza, barragens, perfeito. Veja só, pessoal, aqui a quantidade de violência, quais os atores que estão atrás dessa violência, quem mais viola, né? Quem mais agride, né? Quem mais está agredindo as famílias no que diz respeito aos conflitos. São os atores privados, né? Fazendeiros, empresários e mineradoras. Esses aí são os grandes agressores das famílias relativa a essa questão dos conflitos pela água, né? E também o próprio Estado, veja só, o próprio Estado também agride, né? Ator, são agressores nesse sentido de realizar conflitos, né? O Estado diz que é questão federal, estadual e municipal, né? Construção de hidrelétrica, né? E vem a questão da construção de hidrelétrica, construções de barragens, né? Então, tudo isso aí são ações do Estado que acabam como que infringindo e agredindo, né? E violando o direito à água das pessoas, né? Das famílias. Vamos para frente. Eu acho que as pessoas que mais sofrem, né? As vítimas, né? As maiores vítimas desses conflitos, né? A gente viu lá quem agride e agora quem são os agressores, agora vamos ver quem são os agredidos, né? As vítimas. Os indígenas, em primeiro lugar, os indígenas, veja aqui embaixo, né? Em primeiro lugar, os indígenas, em segundo lugar, os pescadores, né? Em terceiro lugar, os ribeirinhos, e o quarto lugar, os quilombolas, as comunidades quilombolas. Os agredidos, as vítimas que são como que violadas no seu direito à água, né? Pode passar para frente. Eu acho que basicamente isso eu gostaria de mostrar, né? Aí só mesmo para ilustrar um pouco isso que eu já falei, né? As principais vítimas, como você vê ali, é só para repetir, os principais causadores, aí como você vê aí, né? No eixo da terra, os fazendeiros, seguido de empresários, do governo federal, dos grileiros e do governo estadual. No eixo da água, em relação à água, os fazendeiros, os empresários, os governos estaduais, as mineradoras e as hidrelétricas, né? São aqui as principais agressores no que diz respeito à questão da água. E do outro lado ali, a gente percebe as vítimas, quem são agredidos, né? No eixo da terra, quem são, no eixo da terra, as principais vítimas do Estado e dos setores privados são os povos indígenas, né? Esses povos indígenas, no eixo da terra, com 169 casos, no eixo da água, com 43 casos, e no eixo, e no caso aí, por conivência e por causa de invasão, 116. Então, os povos indígenas são os grandes, digamos assim, as grandes vítimas desse conflito hídrico que acontece no campo. Eu acho que terminou, né? 125, a gente já falou, os conflitos por água correspondem a 11% das ocorrências do ano. As principais vítimas foram indígenas, 24%, pescadores, 21%, ribeirinhos, 13%, e quilombolas, 12%. Aqui aparece também os assentados, né? 8%. 11% dos conflitos pela água estão relacionados a casos de contaminação por agrotóxicos, né? O agronegócio que está aí por trás, e as principais violências são relacionadas a situações de não cumprimento de procedimento, né, relativo à questão da água. Por exemplo, esse negócio aí da potássio, né? Potássio do Brasil que está querendo agora
que está querendo agora explorar o potássio lá em Altazes, né, aqui no estado do Amazonas, né? É um grande problema porque eles estão inventando procedimentos, né, fazendo coisas, digamos assim, procedimentos altamente irregulares, não tem consulta pública, né, não tem consulta aos indígenas que vão ser os mais afetados, né? A questões, inclusive, de pressão, de ameaças, né, para que os indígenas concordem e assinem os documentos, né? Então, há uma série de situações que obrigam os indígenas a aceitar. Então, e o grande problema aí é não somente a questão do potássio, mas também a questão da água, especificamente da água, né? Porque na medida que vai produzindo potássio, vai também produzindo sal, né? Uma espécie de substância, um resíduo que vai sendo produzido, e aonde vão colocar esse resíduo? Geralmente vão colocar no determinado lugar e nesse território vai afetando os lençóis freáticos, vai infiltrando, né, na terra e vai prejudicando a água e provocando seguramente a escassez de água, né, e a violação. É um conflito hídrico, especificamente também, né? Tem mais alguma coisa? Eu acho que terminou, né? Acho que já terminou. Isso aqui é só mais um caso aqui no Amazonas. Existe também um conflito registrado, é o da terra indígena Gavião Real, no município de Sines, que sofre com as ameaças do complexo do Azulão e os projetos de exploração do gás natural, né? Tudo isso é mais um conflito que a gente percebe aí, que no caso, no caso, povos indígenas são aí as principais vítimas. E aí, acho que terminou, né? Essas são as resistências. E há conflito, há também pessoas que se organizam para lutarem pelos seus direitos, né? Então, os indígenas, como a gente pode perceber, cada vez mais estão crescendo na sua capacidade de organização, né? Porque estão recebendo apoio de fora, apoio de ONGs, apoio de organizações, né, da própria cidade, enfim. Então, há a questão das agressões de um lado, mas também as próprias comunidades tentam, de alguma forma, reagir. Então, de fato, então, como diz aqui, houve aqui muitas pessoas, mais de 110 mil pessoas se mobilizaram, né, para manifestações de luta contra essas agressões dos direitos humanos, né, no campo. Então, esse é outro detalhe também, do outro lado, né, que as organizações que são vítimas tentam reagir, né? É um pouco isso que eu gostaria de apresentar. Obrigado pela paciência. São muitas informações, eu sei. Muito obrigada a você, padre, por sua presença. Y nós también, esperemos un poquitito. Ah, sí. Queremos agradecer su presencia al padre Sandoval Alves Rocha. Ele é doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E tem como especialidade a pesquisa dos problemas hídricos na Amazônia e sua relação com as políticas públicas da água potável e saneamento ambiental. Agradecemos por se juntar conosco hoje. Deus abençoe sua vida, vocação e missão. Muito obrigada, padre. Eu que agradeço a oportunidade de estar ajudando, colaborando aqui com a REIMBA. Muito obrigada. Nos prendemos las cámaras para la foto final y finalizamos la grabación. Muchas gracias.